A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e, segundo sábado do mês, o nosso tradicional Pinga Fogo, o nosso plantão Tira Dúvidas. Você tem alguma pergunta que gostaria de saber a resposta à luz da doutrina espírita? Alguma dúvida sobre a doutrina dos espíritos? Hoje é a oportunidade de você ligar para nós e tirar suas dúvidas. Ligue no 3332-1517 ou mande sua mensagem de WhatsApp no 98413-8111. Os participantes que fizerem suas perguntas concorrem, ao final do programa, ao sorteio do livro Arena de Conflitos e Até Sempre, Chico Xavier. Então ligue e participe com a gente no 3332-1517 e 98413-8111. Aguardamos suas mensagens e ligações. E convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores de luz, espíritos protetores que nos auxiliam na nossa jornada. Pai amado, primeiramente agradecemos mais um dia em que podemos ter a oportunidade de construir a nossa evolução aqui na Terra. Agradecemos por essa experiência reencarnatória, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos amigos, pelo alimento de cada dia, Senhor, pelo nosso lar e por todas as nossas oportunidades de evolução, de crescimento ao longo dessa existência. Agradecemos, Pai, também as dificuldades que nos visitam, pois elas nos fortalecem e nos auxiliam a nos conhecermos melhor e a buscarmos assim a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento moral. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o Teu amparo para vencermos o bom combate, vencermos nossas más tendências, vencermos o orgulho, o egoísmo, e assim a cada dia nos tornarmos melhores cristãos, melhores irmãos. Que a Tua paz, Mestre Jesus, que Teu amor possa envolver todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aquelas pessoas que mais sofrem, e nas comemorações do Dia das Mães de amanhã, alcançando também todo o coração materno, para que todas as mães sejam abençoadas e iluminadas na sua missão. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar agora o nosso Pinga Fogo, o nosso plantão Tira Dúvidas. Você tem dúvidas a respeito da doutrina espírita? Ligue para nós, 3332-1517. A Anitta está a postos esperando a sua ligação. Ou mande o seu WhatsApp no 98413-8111. Participe com a gente. Bom, para a gente começar o nosso Pinga Fogo, amanhã, Dia das Mães, né? Uma data comemorada em todo o Brasil. E a gente gostaria de começar perguntando para o Fred, para o Paulo, qual que é a importância da comemoração desse dia e como a doutrina espírita vê a questão das mães, né? O papel das mães no seu dia a dia. Bom dia, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Esse dia, né, é bom para realçar, né, não que os outros dias tenham menos importância em relação às mães e ao nosso cuidado que temos que ter com as nossas mães. E as mães, né, em sua função, como diz os Espíritos, ela é aquela pessoa, ela e os pais, né, que vão trazer a primeira educação àqueles espíritos que estão reencarnando. Ela assume essa missão muito edificante de trazer as primeiras impressões para aquele filho, aquele ser que vai reencarnar. Ele vai trazer naturalmente as suas percepções, sua evolução, mas naquele primeiro momento, naquela primeira infância, ele está totalmente aberto
as impressões que a mãe e o pai vai levar para ele. Então, por isso a importância dessa primeira infância, dos pais acompanharem os seus filhos, o educarem, levarem bons ensinamentos e bons exemplos, né, principalmente, para que ele possa, ao amadurecer, né, fazer esse equilíbrio com o que ele já traz e se tornar uma boa pessoa. Paulinho, gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido, da importância das mães, da missão das mães, né? Bom dia, Melissa. Bom dia. Fred, Pedro, todos aqueles que nos acompanham. É importante, muito importante esta pergunta, e o Fred já ressaltou muito bem que todos os dias deverá ser considerado o Dia das Mães. Mas nós, na condição em que nós nos encontramos, nós necessitamos de referências. Então, esses dias comemorativos, como Natal, né, Dia das Mães, essas coisas todas fazem parte do contexto evolutivo do planeta Terra. Nós não deveríamos ter um dia, deveríamos referenciar as nossas mães, homenageá-las todos os dias das nossas vidas. Mas conforme o Fred já muito bem ressaltou, a importância, né, como falávamos aqui agora há pouco nos bastidores, sobre a missão, né? Missão esta que é muito sublime. Talvez poderíamos afirmar aqui que a primeira e mais importante missão da mulher é o papel de ser mãe. Não que aquelas que façam a opção de não ser mãe sejam desmerecidas, mas percebemos a importância disso, né? De trazer ao mundo a vida, aquele que vai enfrentar uma etapa evolutiva na sua jornada, através dos vínculos da carne, e a mãe vai fazer esse papel de oferecer essas condições adequadas. Não cansamos de repetir aqui, Melissa, que a mãe ela tem uma importância tão grande na vida do filho, que é um laço que se inicia, e você está começando a viver essa experiência, né? É um laço que se inicia na fecundação e que ficará para a eternidade. Porque é muito forte esses laços. Esses laços, eles vão, durante toda aquela vida biológica, para a mãe, aquele vai ser sempre um menino. Eu me lembro, vejo isso na minha mãe. Eu, aos 49 anos de idade, sou um menino ainda, né? Então, o que acontece? A importância realmente desse vínculo que se cria. Falávamos em outra oportunidade que a mãe, ela se torna inclusive médium do seu filho, né? Porque esse vínculo psíquico, o psiquismo desse espírito reencarnante, vai se manifestar através da mãe. Então, de uma certa forma, entre aspas, ela se torna médium do seu filho, com esses vínculos carnais e depois psicológicos e consequentemente espirituais ao longo dessa jornada inteira. Qual mãe não sabe, não tem aquele pressentimento daquilo que está acontecendo com o filho, mesmo que ele esteja longe? Verdade. Né? Então, nesse período gestacional, esse indivíduo vai começar a sua primeira etapa evolutiva, usando a mãe para se nutrir sobre todos os aspectos. Né? Nutrir biologicamente, vai respirar através da mãe, vai alimentar o seu organismo através da mãe, mas também o seu psiquismo. Ou seja, é importante isso que o Fred falou, o processo educacional que inicia-se na gestação. Então, o que a mãe sente, o que a mãe pensa, o que a mãe nutre sobre o aspecto espiritual, será transmitido para o seu filho. E isto irá formar o seu caráter. A formação do caráter do indivíduo, desde a fecundação e até largos dias da sua infância, fará grande importância durante toda a sua jornada, a sua vida. Participe com a gente do nosso Pinga Fogo fazendo as suas perguntas e concorra ao final do programa ao sorteio do livro Arena de Conflitos e da obra Até Sempre, Chico Xavier. Então ligue para a gente no 3332-1517 ou mande seu WhatsApp no 98413-8111 e concorra ao final do programa ao sorteio das obras. Bom, a Valéria, ela mandou para a gente uma mensagem no WhatsApp e ela pergunta o seguinte: bom dia, é possível que uma pessoa tenha um espírito possessor que a leve a fazer o uso de bebidas? Paulinho. Repete o nome dela que me fugiu. Valéria. A Valéria. Valéria, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Sua pergunta é muito boa e oportuna, e até para que a gente possa esclarecer que existe a diferença entre obsessão e possessão. A possessão seria um grau mais avançado do processo obsessivo que, conforme estabeleceu Allan Kardec,
começa de forma simples. É uma simples influência moral que um espírito inferior exerce sobre um indivíduo. Então começa de forma muito simples, de forma muito sutil, e vai se agravando até chegar ao estado de possessão, aonde esse espírito de uma determinada investida, né, com determinadas características, mas especialmente com aquele espírito vingativo, aquele que se acha no direito de vir cobrar uma dívida do pretérito, então ele cria um vínculo de tal forma que ele toma posse do indivíduo e anula, por assim dizer, entre aspas, as possibilidades de ação daquele indivíduo. Mas são casos muito raros, são casos muito graves e que remontam realmente ao passado. Não acreditamos que um processo de obsessivo que influencia a pessoa sob o aspecto do alcoolismo vá culminar num processo de possessão, embora isso possa abrir as portas, isso possa predispor a este processo, a esse estado de possessão. Mas é importante ressaltarmos, Melissa e Valéria, que está nos acompanhando, que esse estado, né, esse estado de obsessão, ele vai se dar porque a pessoa se permite. Né? Nós não podemos transferir aquilo que é de nossa responsabilidade para um outro, para um terceiro. Então, logo, eu consumo bebida alcoólica porque existe um espírito obsessor ao meu lado? Não, ao contrário. Eu consumo bebida alcoólica e logo eu, com isso, me sintonizo a um espírito desta natureza, com essas características, com essas necessidades. Então, a primeira ação é minha, o livre-arbítrio. Eu faço uso daquilo que eu quiser na vida, mas terei as consequências. E uma das consequências, se as minhas atitudes forem equivocadas, será um espírito equivalente, com o mesmo comportamento, as mesmas vibrações. E, Fred, a partir do momento que se cria essa sintonia, né, ou seja, a gente, como Paulinho colocou, nós começamos a fazer o uso da bebida e aí atraímos por sintonia espíritos que também têm esse mesmo interesse, intuito. A partir daí, esse convívio, digamos assim, nessa simbiose, pode ser que o espírito começa a nos intuir também, ou a nos sugerir que a gente volte a beber, ou que beba mais um pouquinho, ou que tome só mais um copinho, e aí por aí vai criando uma sintonia maior e uma aproximação maior entre esse encarnado e o espírito? Sim, bom dia, Valéria. Sim, a partir do momento que você começa a ingerir bebidas alcoólicas, e principalmente que você torna isso um hábito, essa sintonia vai ficando cada vez mais forte. E o álcool, né, dentro de suas características, ele provoca alterações, né, na psique, e isso favorece essa sintonia, porque você vai baixando suas barreiras, né, ficando mais embriagado, e isso permite que as sugestões do espírito que está próximo ganhem mais força. Então, ele vai sugerindo para você beber cada vez mais, você vai ficando cada vez mais embriagado, e vai, né, até levar um grau de embriaguez mais elevado. Lógico que como a sintonia, né, a gente permite essa sintonia, a gente também pode romper essa sintonia. Né, e isso é da nossa vontade, né, de dizermos um basta, né, e pararmos de beber naquele momento, né, de quando a gente já está, né, passando de um beber, né, socialmente para uma coisa a mais, embora a gente deva evitar o álcool mesmo socialmente, e parar. E mesmo quando a gente, né, tem esse hábito de beber sempre uma cervejinha quando chegar em casa, né, isso também vai criar uma sintonia desse espírito se aproximar de você todas as vezes que você chegar em casa e te sugerir que beba essa cerveja. E daí, né, começar tudo isso de novo. Então, né, como a gente permite essa sintonia, também a gente pode romper essa sintonia com a nossa vontade. E a gente fala da questão da bebida, mas, Paulo, a gente pode ampliar isso para outros tipos de vício também, né? Não só a bebida. Sem dúvida, isso daí abre um leque na nossa percepção, mas me atendo um pouco mais à questão dos alcoólicos, que é algo que está na intimidade da nossa sociedade, né? A gente acaba vinculando isso a muitos acontecimentos. Se você está triste, você busca refúgio
no copo de alcoólicos. Se você está alegre, você tem motivo para isso também. E nos recordamos de um dos livros de André Luiz, eu não vou saber citar qual deles, mas onde o indivíduo ele criou-se o hábito, porque nós vivemos por formar hábitos, criou-se o hábito de quando ele chegava em casa, ele já logo buscava o chamado uso social. E ali as entidades que se sintonizavam com ele já se aproximavam, já massageando a sua garganta, lhe fomentando a vontade de buscar ali o copo de uísque e já começar todos os dias fazendo aí esse uso. E como o Fred muito bem disse, porque nós nos convencionamos a determinar que o uso de alcoólicos, você bebo, só socialmente. E esse socialmente torna-se aquele hábito do dia a dia. E como nós dissemos, formar hábito é algo muito fácil na nossa vida, basta que a gente faça isso como repetição, a gente precisa de vigiar muito isso. Né? Existe uma diferença muito grande quando o indivíduo, numa determinada ocasião, vai, às vezes, fazer um brinde, que não estamos aqui referenciando de certo e de errado, mas que é algo realmente muito característico em relação àquela constância, porque aí há realmente o desencadeamento para um processo grave que nós vamos assistir na derrocada em muitos aspectos da nossa sociedade. E conforme a Melissa bem lembrou, tantos outros vícios aqui poderiam ser citados, né? Uhum. Sobretudo os vícios morais que nós nos colocamos como certinhos na sociedade porque não temos vícios materiais. Eu não fumo, eu não bebo, eu não como carne, mas aí fazemos uma análise, né, um scanner do nosso comportamento emocional diante da vida e vamos talvez identificar muitos distúrbios. A Ivone ligou para a gente aqui também nos estúdios e perguntou o seguinte: como está no outro plano a pessoa que morre incrédula? Ou seja, não acredita na vida após a morte, né? E aí como é que ela fica quando ela volta ao mundo espiritual nessa situação? Me lembro de uma resposta de Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, quando ele disse que ele falou: eu prefiro um ateu digno do que um crente perturbado no seu comportamento. Então, às vezes, o indivíduo ele fala: não, eu não acredito em Deus, não, mas ele vive a proposta do amor divino na sua intimidade, no seu comportamento, respeita os outros, é uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre os seus deveres, mas não acredita em Deus, não. E Deus está preocupado com isso. Não é importante que ele crê em Deus, o importante é que Deus crê nele. Né? E ele vai seguindo a sua jornada. Quando ele chega no mundo espiritual, logo a sua reserva moral do seu comportamento lhe dá a condição para ele perceber as coisas. Espera aí, o mundo espiritual existe. Eu estou aqui, o meu corpo está lá, eu não estou mais no corpo. Então a vida pulsa no mais além. Significa então que a vida não cessa no túmulo. E aqui estou. E existem os espíritos que estão lhe acolhendo, lhe amparando, porque ele reúne mérito para isso. Né, Pedro? E aí o que acontece? Logo ele deduz: então Deus existe. Se eu existo depois da morte, logo então Deus existe. E aí ele vai, vamos dizer assim, compondo a sua realidade psíquica. E numa próxima encarnação, então ele virá não só um homem bom, mas um crédulo bom. Fred? O Paulo muito bem explicou. Eu só queria voltar um pouco à questão do alcoolismo, né? Porque a gente falou um pouco da obsessão, da aproximação da vontade da pessoa, mas a partir de um certo momento, né, isso já se torna um transtorno. Então aqui a gente não está para julgar nem para condenar, ninguém deve fazer isso, mas sim amparar, né, e apoiar. Então depois que isso se torna um transtorno, a gente também deve procurar, né, grupos de apoio ou tratamentos, né, para isso, porque isso já se tornará uma doença. Com certeza, bem lembrado dessa questão de buscar ajuda, né, de buscar auxílio, porque realmente é um problema que não só para a pessoa, mas para toda a família, para todos os que estão à volta, realmente é um problema sério, né? A Daísa, ela ligou para a gente e fez a seguinte pergunta. Primeiro ela faz uma afirmação, né, dos tempos que nós estamos vivendo, de tantos problemas, tantos conflitos. Os espíritos, eles têm noção que estão perturbando a nossa vida em sociedade, ou seja, esses espíritos que estão voltados ainda ao mal, né, eles têm noção de que isso causa um prejuízo à sociedade? Não necessariamente. Alguns
é porque talvez eles nem estejam voltados ao mal, né? Eles só querem fazer o bem da sua maneira e não entendem que a maneira deles não é a correta, né? Isso em todos os graus podem acontecer. Até quando a gente pede que a gente rezemos pelos nossos entes com amor e carinho, não tentando puxá-los e levá-los os nossos problemas a eles, é isso. É porque eles, ouvindo os nossos problemas, tentarão ajudar, mas não necessariamente eles estarão prontos para isso. E assim, vindo, né, ao nosso socorro, eles ajudarão nos prejudicando, mas para eles estão tentando ajudar, mas na verdade estão prejudicando. Isso acontece de várias formas, mas para aqueles que estão realmente voltados ao mal, ele tem ciência disso, né? E Paulinho, nesse mundo, né, que a gente está vivendo nos últimos tempos de tantos conflitos, principalmente na área da política, né, da administração pública, existe aí uma gama de espíritos que se envolvem nesse tipo de situação para prejudicar, ou seja, para atravancar o progresso do Brasil, por exemplo? Existe uma organização criminosa no mundo espiritual também. Também, ela tem que fazer uma lava-jato espiritual. Existe a lava-jato espiritual, o juiz de primeira instância é Jesus, né? Porque as instâncias superiores aí vai Deus, talvez um espírito acima de Jesus. Mas percebemos o seguinte, Melissa, nós estamos vivendo o melhor momento do nosso planeta, porque nós estamos expurgando o mal que existe. Quando uma doença aparece, é hora de tratá-la. Né? E talvez, muitas vezes, nós vivemos, vamos dizer assim, acostumados com aquela dor, com aquela doença, não procuramos. Quando ela estoura, quando ela eclode, aí nós buscamos o especialista. Então, é chegado esse momento em que o planeta Terra, em que os problemas, as características do planeta Terra batem à nossa porta íntima e nos convida a agir, né? Não a reagir, mas a agir diante dessa proposta de transformação. O planeta Terra, ele está sempre realmente nesse processo de transformação, sob todos os aspectos, mas agora é chegado o momento da nossa, chamado QS, consciente espiritual. Aí o S é de espiritual inglês, né? Porque nós vivemos o QI, que é o consciente intelectual, em determinada fase da evolução. Depois vivemos o QE, que é o consciente emocional. E aí, vejamos, primeiro nós desenvolvemos o nosso lado intelecto, depois desenvolvemos o nosso lado emocional, agora é a hora do nosso lado espiritual. E aí é uma realidade, isso não tem como retroceder, né? Não tem como voltar atrás nesse processo de mudança do planeta Terra. Aí é natural que, na medida em que nós vamos buscando essa transformação, haja aqueles espíritos perturbados, aqueles espíritos, conforme o Fred colocou, não necessariamente maus, mas inferiores necessariamente, que estão no processo de influência, mas existem aqueles espíritos organizados, que estão ainda com as trevas predominando em seu mundo íntimo, tentando atrapalhar o processo, sem dúvida. Mas por que isso acontece? Poderíamos dizer, então Deus ele é negligente, ou ele é incompetente nesse aspecto, quando ele permite que isso aconteça? E a própria palavra diz, ele permite, exatamente para o nosso crescimento, porque se fosse fácil, onde estaria o mérito? Nós teríamos mérito nas conquistas? Então, é como se Deus falasse, não, vou dificultar um pouquinho para ele aprender, porque senão ele vai chegar lá no final da jornada e falar assim, meu filho, você evolui, eu evolui. O que você sabe? Nada. Igual o quadro que nós vimos aí de muitos alunos aí que chegam, formam, têm o diploma, mas na verdade não sabem nem ler, não sabem escrever. Então nós, quando formarmos a nossa capacitação espiritual, nós saberemos de fato. Porque aquele que está nos conduzindo, que é Deus acima de tudo, Jesus e os espíritos nobres, eles nos condicionam a esse aprendizado verdadeiro, esse aprendizado duradouro, né? Então esses espíritos infelizes vêm em nosso socorro. Na verdade, Emmanuel nos faz lembrar que eles não são nossos obsessores, eles são na verdade nossos professores. E ele ainda coloca, são espinheiros plantados pelas nossas próprias mãos. São indivíduos que nós atraímos ou no pretérito ou agora. Então, estão aí? Estão, mas exatamente buscam sintonia com o nosso comportamento. O problema do planeta Terra não é
Não são os espíritos. Aliás, são os espíritos encarnados, que atraem por natureza os espíritos infelizes, e aí nós vamos sendo convidados à transformação, à mudança. Isso é importante a gente refletir sobre a nossa responsabilidade também nesse processo, ou seja, nós também temos que participar desse processo de mudança e não só esperar que venha de fora para dentro, né? Nós atuarmos também nessa luta para a construção de um mundo melhor. E vamos voltar agora para o nosso bate-papo, agora com o Pedro assumindo aqui também as respostas, e agora vai ser a dupla Pedro e Paulo. O primeiro bloco foi Fred e Paulo, agora Pedro e Paulo nas respostas desse nosso segundo bloco. Bom, a gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que ela faz o seguinte questionamento. Dia das Mães, a gente começou o programa falando sobre Dia das Mães, né? Como a doutrina espírita vê Maria, a mãe de Jesus? Pedro, bom dia para você. Bom dia, Melissa, Paulo, Fred, Nieta e todos os nossos ouvintes. É uma pergunta muito oportuna, tendo em vista que nós estamos aí às vésperas do Dia das Mães, né? Maria é um espírito iluminado, um espírito que recebeu a missão de ser a mãe de Jesus, de receber o Espírito de Jesus e conduzi-lo aqui na Terra, no início da sua encarnação. Então, um espírito especial, um espírito de uma luz imensa, de uma evolução muito grande, que inclusive é para nós modelo de misericórdia. Tanto é que Maria é o espírito responsável pelas obras no plano espiritual de apoio aos irmãos que cometeram o suicídio. É um espírito de misericórdia, um espírito muito querido por todos nós. Há que se colocar um parênteses, né? Quando se diz Maria, mãe de Deus. Maria, na verdade, mãe de Jesus. Porque Deus, causa primária de todas as coisas, o Criador não tem alguém que o criou, porque se fosse assim, ele não seria Deus. Ele seria Deus. Então Maria é mãe de Jesus, não é a mãe de Deus. É só esse parênteses que nós gostaríamos de colocar. Ok. Paulinho. Então, Maria, né, mãe de Jesus, é nossa mãe também, né? Quando Jesus na cruz, no momento crucial, ele entrega a humanidade nas suas mãos, exatamente para que ela pudesse ajudá-lo a conduzir esse povinho que ia né, viver aqui no planeta Terra, mas claro que realmente com essa proposta, essa missão de nos conduzir ao regaço do Pai. Me recordo, certa vez, conversando com uma pessoa muito querida, ela falou, não creio na reencarnação, absolutamente, isso é uma bobagem, isso não existe. E aí a gente conversa vem, e chegamos no assunto sobre Maria. Era uma conversa muito agradável, nós estávamos em viagem, e aí as pessoas falaram assim, não, mas Maria já veio com esta missão. Eu falei, mas veio de onde? Veio, eu falei, se ela veio, ela estava em algum lugar, e se ela estava, ela já existia. Ela não nasceu na hora que ela foi fecundada. Então aí você vê que o princípio da reencarnação está realmente embutido em nosso conceito, né? Queiramos ou não. Mas o que na verdade conversávamos naquele momento, a essência, era de que realmente Maria, primeiro com essa grande missão que o Pedro já bem ressaltou, mas hoje ainda assumindo um trabalho notável no mundo espiritual de nos ajudar, de nos conduzir nessa jornada, né, nessa coisa. E representa, sem dúvida nenhuma, as mães como um todo, né? Agora a gente tem uma outra ouvinte aqui, a Carmelita, e faz uma pergunta delicada realmente. Ela diz o seguinte, o filho, bom, tinha um coração muito bom, mas ele bebia e fumava e veio a desencarnar. E ela pergunta como ele estará no plano espiritual em virtude do que a gente até falou no início, né, da questão dos vícios e da questão do retorno ao plano espiritual. Qualquer informação que nós dessemos poderia ser leviana, porque nós não temos essa informação. Nós poderemos, pelas circunstâncias, fazer uma referência a essa situação. O indivíduo que vive uma vida desregrada, ele sem dúvida nenhuma terá as consequências espirituais, né? Como todos, isso aí não é privilégio, não é, vai acontecer com um, não vai acontecer com outro. Todos nós estamos numa jornada mais ou menos em determinado grau dessa evolução.
Então, se não tenho vícios materiais, tem outros comportamentos desajustados. E quando eu chego no mundo espiritual, é hora de nós prestarmos as contas. Diante de quem? Diante de Deus? Né? Diante de um juiz implacável? Não, diante da nossa própria consciência, que vai nos cobrar. Jesus nos referenciou de que ninguém passará sem que preste conta do último ceitil, ou do último centavo, se assim poderíamos simbolizar. Ou seja, chegando no mundo espiritual, e na verdade, na medida em que vamos conhecendo, na medida que nós vamos compreendendo a lei divina, nós vamos, sem dúvida nenhuma, consolidando essa responsabilidade diante de nós. Me recordo, Melissa, conversando com um irmão meu, ele brincava assim, com exceção do motorista e do cobrador, o resto tudo é passageiro. E, de fato, o resto tudo é passageiro, ou seja, na vida tudo passa. Esses momentos de turbulência, quando nós adentramos o mundo espiritual, também passa, porque nós somos convidados ao reajustamento, e na hora que você faz o reajustamento, você está livre e continuando a sua trajetória. Ele não sabia que ele estava, na verdade, estabelecendo um princípio da lei cósmica, né? Ou seja, o motorista é Deus e o cobrador, a nossa consciência, que vem nos cobrar mais cedo. Esses não passam. Né? Agora o resto tudo passa. É verdade. Agora, Pedro, a Ana ligou aqui pra gente e ela coloca o seguinte: a mulher que não teve filhos, mas que se dedica de coração a outras pessoas, ela pode ser considerada como uma mãe no mundo espiritual? Oi, Ana, muito bom dia para você. Ana, sua pergunta é fantástica, porque quando você nos faz essa pergunta, nós nos lembramos de Jesus, né? Quando ele estava no templo e aí disseram para ele: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele perguntou assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Essa pergunta é de uma profundidade imensa. Dá para a gente ficar hoje até às 3 horas da tarde aqui conversando, se fosse possível. Mas olha que interessante. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ou seja, Jesus está nos colocando a questão da família universal, do amor universal. Não é? Então, nós temos os laços materiais, sim, os laços físicos, os laços sanguíneos, de mãe e de filho, né? De pai e de filho, de irmãos. Mas acima desses laços materiais, acima desses laços sanguíneos, nós temos, e muito mais importantes que estes, os laços espirituais. A nossa família é a humanidade inteira. Então, Ana, quando você pergunta se a mãe que não teve filhos, mas se dedica de coração a outras criaturas, se ela é mãe, a resposta é sim. Claro que é. Ela é mãe, sim. E muitas vezes ela pode até ser muito mais mãe do que uma mãe biológica, que simplesmente gerou o filho, mas que não o conduz, que não o cria adequadamente. Então, verdade. Fantástica a sua pergunta e muito adequada para o dia de hoje, véspera do Dia das Mães. Ela é mãe como são mães as milhares de mulheres que se dedicam a outras pessoas sem terem passado necessariamente pelo processo da maternidade. Ótimo, Pedro. Fred, o Wilson, ele ligou para a gente também e pergunta se existe outra encarnação. Bom dia, Wilson. Sim. Não, encarnação, necessariamente como essa palavra, não, né? A gente tem uma encarnação e depois teremos várias reencarnações. Mas isso é questão apenas de palavra, né? Mas, sim, a gente vai reencarnar diversas e diversas vezes como etapas, né, do nosso processo evolutivo. A gente vai ver um tempo aqui, um tempo no plano espiritual e vamos reencarnando conforme o nosso progresso e as nossas necessidades. Pedro, a Vilma lá do Nova Cidade, ela ligou para a gente dizendo que está triste com a morte do marido. Como que nós podemos lidar com a perda de entes queridos, superar, né, essas experiências que são sempre dolorosas? Ô Vilma, um abraço especial para você e para todos os nossos amigos aí do Nova Cidade, um bairro que nós temos um carinho muito grande. Então um abraço para todos os moradores aí do Nova Cidade. Vilma, a questão vamos fazer uma comparação. Você tem um filho e esse filho vai fazer uma viagem, ele mora aqui em Barbacena, mas ele vai estudar em São Paulo, por exemplo.
Então, quando ele se despede de você para ir estudar em São Paulo, mesmo você sabendo que lá ele vai ter uma vida melhor, vai ter oportunidades melhores, que ele vai poder fazer o curso que ele sempre sonhou, ainda assim nós ficamos um pouco tristes pela dor da separação. A separação, a despedida, ela sempre tem uma carga de sofrimento, uma carga de dor para nós. Então, o que acontece? Quando a gente perde um ente querido, essa dor da separação, ela vai sempre existir. E ela é um indicativo, ela não é de todo ruim, porque ela é um indicativo que há amor, que há carinho, que há um sentimento muito bom, que une esses dois seres. Então a dor da separação, ela vai existir como se fosse uma separação por um motivo de viagem. Mas a gente sabe que aquele filho vai voltar, a gente sabe que a gente vai se reencontrar com ele. Sim, mas e depois da morte? Também, nós sabemos que o espírito é imortal, nós sabemos que nós vamos em algum momento nos reencontrarmos, porque a lei de amor é lei de Deus, e se ela é lei de Deus, ela é uma lei que não pode ser revogada. O amor é a maior força do mundo. Então, quando nós perdemos um ente querido, aquela saudade ela é compreensível. E a lágrima de saudade, ela é como se fosse um lubrificante para a nossa alma. O que nós devemos evitar é a lágrima da revolta, a lágrima da incompreensão. Essa sim não é benéfica nem para nós, nem para aquele nosso ente querido que partiu para o outro lado da vida. Mas na certeza que o reencontro acontecerá um dia, porque estamos ligados pelos laços do amor. Um abraço para o Geraldo, lá do Diniz, que está nos acompanhando, e para o senhor Galdino também, que manda um abraço aqui para todos do programa. Um abraço para o senhor também, senhor Galdino. Uma senhora nos ligou, ela disse que é viúva há 30 anos e sonha com um marido. E como que essa questão, Fred, de sonhar com pessoas que já desencarnaram, necessariamente a gente está encontrando com essas pessoas? Ou pode ser lembranças, reflexos da vida que a gente teve com essa pessoa? Como é que fica isso? Bom dia. Isso é uma questão complicada da gente responder quanto aos sonhos, o que significam, se são experiências espirituais, se são apenas aspectos do nosso cotidiano. Mas realmente pode acontecer esse contato espiritual, né? Esse espírito vai vir, ou na verdade nós vamos nos encontrar em algum local específico e vamos, né, dialogar, ele vai talvez passar umas boas impressões para a gente ficar mais calmo ou nos orientar. Pode haver esse aspecto e pode ser apenas lembranças daqueles momentos que vivemos com aquele ente querido. Mas dizer o que é realmente a gente não pode afirmar. Mas o que importa é a gente, né, guardar as boas recordações, né, lembrar sempre com afeto dessas pessoas. E se a gente tem a lembrança desse sonho, né, que a gente possa tirar realmente aquilo de bom que ela trouxe. E a gente lembra que nos 2 últimos finais de semana de junho, ou seja, deixa eu olhar aqui no calendário aqui, dias 23 e 30 de junho, nós teremos 2 programas seguidos com o Geraldo Leburg, e nesses 2 programas nós vamos falar especificamente sobre sono e sonhos. Então o Geraldo vai fazer um estudo aprofundado ao longo desses 2 programas, que são, tem muitas perguntas recorrentes sobre esse assunto, e é um assunto que a gente precisa aprofundar um pouco mais, porque como o Fred colocou, não é fácil falar sobre sonho, sobre sono, né? E tem muitos detalhes. Então a gente convida essa ouvinte que fez esse questionamento para acompanhar. Dias 23 e 30 de junho serão 2 programas seguidos com o Geraldo Leburg, falando sobre sono e sonhos na visão da doutrina espírita. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso programa. A gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ligaram, participaram. Eu acho que a gente conseguiu atender aí a todas as perguntas que foram feitas. Mas se não conseguimos, nos próximos programas vocês podem ligar para a gente também, participar com a gente sempre. Estamos abertos aqui à participação dos ouvintes. O nosso programa é feito especialmente para vocês mesmo. Nosso abraço carinhoso e agradecemos o carinho de todos vocês. Agradecemos ao Fred, ao Pedro, ao Paulo, a equipe de Seara Espírita Nieta, que está lá no telefone, pelo trabalho aqui que a gente tem no nosso estúdio. Você ouviu o programa Seara Espírita,
Apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.